Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Convido você neste momento a uma breve reflexão na Palavra de Deus. Gostaria de compartilhar com você, nesta hora, o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele, clamamos: Abba, Pai. O tema que proponho para minha reflexão nesta hora é o seguinte: saia dessa escravidão. Nós um dia encontramos Jesus Cristo. E se você encontrou Jesus Cristo, pode confirmar: você encontrou verdade e vida para a sua vida. Sua vida desde então não foi mais a mesma. Você conheceu a verdade e a verdade te libertou. A liberdade que encontramos em Cristo não foi o tipo de liberdade que é muito proclamada neste mundo. Não é liberdade para fazer o que eu bem entendo, mas sim, enfim, encontramos liberdade para fazer o que é certo, o que agrada a Deus, o que traz benefício para o mundo à minha volta. Em Cristo eu encontrei liberdade da culpa e condenação do pecado. Em Jesus Cristo eu encontrei liberdade do poder devastador do pecado na minha vida. E em Cristo eu encontrei a esperança de um dia se ver livre da presença do pecado em um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto não chega esse novo céu e essa nova terra, eu tenho que viver neste presente século. E este presente século, ele é por demais exigente com a sua população. O presente século, ele nos impõe um jugo extremamente pesado. O padrão que rege esse mundo é um padrão de sempre haver a necessidade da excelência. No primeiro momento parece que isso não é nenhum problema, querermos sempre o melhor. A questão toda é que isso incute em nossas mentes uma mensagem equivocada de que, se nós não dermos o nosso melhor, Deus não nos aceitará. Se nós não dermos o nosso melhor, jamais encontraremos plena satisfação. Isso cria em meu coração e em seu coração um senso de insegurança, instabilidade que repercute inclusive na minha produção e nas minhas relações humanas. E sabe por quê? Porque não podemos esquecer que nós somos humanos. Somos frágeis. Frágeis fisicamente, frágeis emocionalmente e, sobretudo, frágeis espiritualmente. Se há algo que nos fortalece é o Senhor. A nossa fé, por si só, ela não nos mantém de pé, mas a nossa fé, tendo como objeto Jesus Cristo, é que nos fortalece e nos capacita a viver toda e qualquer adversidade que, porventura, venhamos a passar neste mundo. Nós aprendemos, querendo ou não, nós aprendemos isso, talvez tenha começado em nossas próprias casas, de que nós deveríamos ser sempre melhores em tudo. Vivemos num mundo altamente competitivo, onde o que joga pior sempre é o último a ser escolhido, a não ser que ele seja o dono da bola. Então as pessoas vão ter que engoli-lo.
Vivemos numa cultura que premia sempre o primeiro lugar, de tal modo que no campo do futebol, por exemplo, o vice sempre é objeto de piada. Não importa se havia 20 clubes disputando o campeonato, mas se ele chegou em vice, ele é uma negação, é um fracasso. Ele venceu 18 oponentes, mas ninguém quer saber disso. Os 18 oponentes até fazem escárnio dele, porque ele é vice, quando na verdade ele só não é melhor do que o campeão. Mas na nossa cultura não admite vice. O vice é cancelado. Só podemos ser campeões. Mas não é possível manter esse padrão elevado de vida, de satisfazer a opinião pública a todo momento, a todo instante. Nossas palavras têm que ser sempre benditas, os nossos pensamentos devem ser sempre bem equilibrados, o expressar dos nossos sentimentos devem ser de um jeito que parece que nós somos robôs, não somos humanos. As pessoas querem fazer de nós pequenos deuses. Bom só há um, e é Deus que está nos céus. Quando o ser humano se esmera em atender a demanda deste mundo, a exigência deste mundo de seja o melhor, ele se esgota, ele se cansa. Ele, das duas uma, ou vive uma hipocrisia, ou vive doente emocionalmente. E pior do que tudo isso é ser descartado muitas vezes pela família, pela religião, pela sociedade. Uma vida sob o jugo pesado do padrão humano de qualidade, de que exige que eu e você sejamos sempre os melhores. Do contrário, Deus não vai receber. Do contrário, você não tem relação com Deus. Você tem que mostrar. Esse termômetro de sucesso, meus irmãos, ele violenta a minha vida, ele violenta a sua vida, ele violenta as nossas emoções. Ele ele rouba a minha esperança. Ele faz com que eu me canse, porque não dá para manter satisfeito esse ídolo do meu eu ou esse ídolo da opinião pública. Deus nunca exigiu de mim alguma coisa para que Ele pudesse me aceitar, para que Ele pudesse me perceber. Eu conheci a Deus porque de antemão Ele me conheceu e me amou. A iniciativa da minha salvação não foi a minha inteligência, a minha curiosidade em ler a Bíblia, a minha coragem em adentrar em um templo para participar de um culto, ou de confrontar os meus pecados. Não. Tudo partiu dele. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui aos Gálatas. Quando vocês estavam sob a lei, debaixo de maldição, da condenação, caminhando a passos largos para o juízo, na plenitude dos tempos, no tempo pré-determinado pelo próprio Deus, quando o copo se encheu da graça de Deus, Ele enviou seu Filho. E enviou seu Filho, que se tornou um homem como nós, gerado no ventre de Maria, mas concebido de forma miraculosa pelo poder do Espírito. Ele veio para nos salvar, tomando sobre si os nossos pecados, para que nós, pela fé, tivéssemos a sua santidade imputada à nossa vida. Ele nos aceitou não por conta daquilo que fizemos. Ele nos aceitou não mediante nossos esforços, nossos méritos, nosso desempenho, não porque éramos bons pais, bons filhos, bons esposos, boas esposas, bons empregados, bons patrões, bons cidadãos, cidadãos de bem.
Ele não chamou os bons, ele chamou os maus. Ele não chamou os justos, ele chamou os pecadores. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, a população para a qual primeiramente ele veio era uma população que estava cansada, sobrecarregada, sem perspectiva alguma de vida. Eles eram como ovelhas sem pastor, viviam sob o domínio do Império Romano e tinham ainda seus irmãos judeus, seus líderes, agindo de forma inapropriada, agindo com abuso espiritual para com eles. E Deus enviou seu filho, seu único filho, para salvá-los da escravidão do pecado, da tragédia humana que é tentar alcançar um relacionamento com Deus mediante seus próprios esforços. Porque foi na cruz, pela cruz, que nós conseguimos livre acesso a Deus, porque nos identificamos com a cruz. Não é simplesmente porque conhecemos a mensagem da cruz, mas porque nos identificamos com ela. Entendemos a mensagem, sentimos a mensagem e vamos ao encontro da cruz para derramar nossos corações aos pés do Senhor Jesus. Em Cristo, pela fé, meus irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos por adoção. E estes filhos agora têm um livre acesso a Deus que nunca antes haviam experimentado em suas vidas. Um nível de relacionamento, de intimidade com o Pai que é próprio de filhos. Por isso que Paulo usa aqui a expressão Abba, Pai. Porque esta expressão em aramaico, Abba, Paizinho, foi utilizada por Jesus na forma como ele se relacionava com Deus, e ele agora está dizendo para nós, da mesma forma como Jesus, o único Filho de Deus, se relacionava com o Pai, tratando-o como Paizinho, tamanho grau de intimidade que ele tinha com o Pai. Nós agora, graças à cruz, graças à fé que pusemos em Cristo e não nossos méritos pessoais, nós temos esse grau de intimidade. Não é o que faço, que tenho, que sou, que me permite ter esse grau de intimidade, mas sim o Evangelho. Por isso eu não preciso carregar sobre os meus ombros um peso gigantesco de ser o melhor em tudo o que faço, para que eu então alcance a graça de Deus. A graça me alcançou quando eu ainda era pecador. E essa graça tem me instruído dia após dia, para que eu seja assim, o pai que Deus quer que eu seja, o filho que Deus quer que eu seja, o profissional que Deus quer que eu seja, o cidadão que Deus quer que eu seja, para a glória dele. E ele está agindo em mim, ele está trabalhando isso em mim. A mensagem do Evangelho foi recebida em meu coração porque Deus de antemão abriu o meu coração para essa mensagem. A iniciativa de me tornar filho de Deus foi dele, não minha. Ele tratou o meu coração, ele pôs arrependimento, ele pôs fé, ele me conduziu bondosamente a experimentar essa intimidade com o Senhor. Então, por que viver com tanta cobrança? Então, por que a gente às vezes vive com tanta cautela, fruto do medo de errar? Então a gente prefere não fazer nada. Por que a gente acha que é o nosso desempenho pessoal que vai angariar pontos para a nossa salvação? Você sabe que foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Seja livre, saia dessa escravidão. Não ache que é a competição que fará você aceito por Deus. Não estamos numa competição para ver quem é melhor crente.
quem prega melhor, quem canta melhor, quem age melhor no casamento. Não estamos numa competição, estamos numa comunhão, numa associação cujo fim é a glória de Deus. Seja livre para ser um bom pai, seja livre para ser um bom filho, seja livre para ser um bom esposo, esposa, seja livre para ser um bom patrão, um bom empregado. Seja livre em Cristo. Tenha livre acesso a Deus, não confiado em teu mérito, em teu esforço, mas sim na cruz. E que isso repercuta em todas as suas relações. E se porventura é um momento da sua vida você tropeçar, saiba que você tem um advogado que está à direita de Deus Pai e intercede por nós. E ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não confie na sua fragilidade ou mesmo na sua aparente capacidade, mas confie no Evangelho, aquele Evangelho que apenas disse que era necessário arrepender-se e crer para que seja salvo. Que Deus te abençoe.